aí eu lembro de um provérbio de Salomão que diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas na casa do justo ele abençoa. Louvado seja Deus. Irmãos, então o texto já nos explica que nós passaremos por muitas aflições, que nós não estamos isentos de passar. Nós temos que ter, parece, pastor, verdadeiramente essa mensagem em continuação da de quinta-feira, que nós temos que ter cabalmente na nossa memória que nós não estamos em uma redoma, que nós não passaremos por aflições, passaremos físicas, espirituais, emocionais, financeiras, na saúde, mas o Senhor nos livrará de todas as pedras. Aleluia. Oh Deus, livra-nos das nossas aflições. Ai, Jesus, eu sinto aqui um desejo imenso de suplicar o teu favor. Livra-nos das nossas aflições, livra-nos, Deus. Livra, Senhor, essa irmã e esse irmão. Livra a nossa casa, Jesus. Papai, segura na nossa mão e não nos deixe deixar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu sei que as perseguições virão, eu sei que as tribulações virão, mas nós estaremos, ó Deus, nós estaremos segurando nas tuas mãos, e o Senhor nos livrará de todas as nossas aflições. Aleluia! Segura as nossas mãos, Jesus. Segura nas nossas mãos. Nós queremos crescer como igreja forte, igreja sadia, convictos, certos de que nós atravessaremos no meio da tempestade e chegaremos do outro lado, porque o Senhor atravessa conosco. Aleluia! Eu quero profetizar isso na tua vida, irmão. As tuas aflições serão muitas, mas o Senhor te dará vitória em toda a terra, diz o Espírito Santo aqui no meu coração. Aleluia! Irmãos, João 16:33, palavras de Jesus, e não mais de Davi, agora o salmista. Jesus diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Irmãos, nós vemos o mercado, pastor, nos púlpitos da igreja, oferecendo paz no mundo, oferecendo alegria no mundo, oferecendo festas no mundo, nos cultos das igrejas. Mas o que Jesus disse é que no mundo nós teremos aflições. E ele disse: eu tenho vos dito essas coisas. E se nós observarmos o capítulo 16 de João, é a continuação do 13, do 14 e do 15, quando Jesus lá os pés dos discípulos e começa a discursar o que aconteceria com os crentes, com os cristãos. Eles seriam lançados para fora da sinagoga, eles seriam jogados aos leões, eles seriam perseguidos até pela sua família, eles seriam extintos, ou melhor, que vão querer extinguir vocês. E aí Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês terão paz. Louvado seja o nome de Jesus. Em mim a paz, o gozo, a prosperidade, a bênção, o milagre, a solução está em mim. É isso que Jesus estava dizendo. O mundo no grego é cosmos, e cosmos é sistema governante. É o sistema, é isso que ele está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o mesmo João, que escreve essas palavras de Jesus, na sua primeira epístola, ele diz: não ameis o mundo. Parece que há uma discrepância, irmão, há uma discordância. Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo, e João dizendo: não ameis o mundo. Parece que ele está dizendo: não ame aquilo que Deus amou. Não, é diferente, nós temos que dar uma interpretação aqui. Mundo é sistema
empregado essa palavra sistema, governante, Deus está dizendo, porque Deus amou o sistema que ele tinha sobre o homem de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual era o sistema governante no Éden? Era um sistema puro, era um sistema de tamanho compromisso com Deus, aliança, comunhão, que a Bíblia diz que Deus descia lá para conversar. E você tem noção de uma coisa dessa? Dois seres ali embaixo na terra, e Deus descer. Oi, Adão, boa tarde, Eva, como é que está? Pois não, Senhor. Olá, Senhor, como é que vai? Aleluia. Eu desci aqui para conversar com vocês, para ver vocês. Se assentar numa pedra, Adão, Eva e o Todo-Poderoso. Era esse o sistema. Não havia inveja, não havia AIDS, não havia doenças sexualmente transmissíveis, não havia guerra. Esse era o sistema. E aí João diz assim, não há nesse mundo e nem o que no mundo há. E na primeira epístola de João ele vai dando a descrição desse sistema. A corrupção, a prostituição, a lascívia, a ganância, porque é o sistema de hoje, irmãos. Nós não oferecemos paz no sistema de hoje, nós oferecemos paz no príncipe da paz. Nós não oferecemos prosperidade no mundo atual, no governo atual. Nós não oferecemos a paz financeira e a solução financeira, irmão. Nós lá no Senado, porque estão fazendo um projeto, porque agora vai dar certo. Não vai resolver. O que vai resolver é colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, e Ele também vai estender a mão sobre a minha e a tua casa, e em tempos de crise, os céus se abrirão, e os seus celeiros se encherão, e os seus lagares transformarão de mosto, porque Ele cuidará do seu povo, aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 3, 10 a 13, que aquele que quiser seguir a Cristo piamente, integralmente, padecerá perseguições. Não tem jeito, não dá para fugir. Hoje em dia ser crente é moda. Ser crente virou moda. Ah, eu sou evangélico. Até não, cara, eu sou da igreja tal, eu toco na banda tal, eu ministro, né? É moda. E percebe-se que quando um evangélico chega num local, numa repartição pública, na escola, na rua onde ele mora, ele já não perturba mais, papai. Não perturba mais. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Elias, quando pregava, deu de cara com Acabe disse, és tu o perturbador de Israel? Ele disse, eu não perturbo Israel, tu perturbas Israel. Os apóstolos, quando foram invadindo a cidade pregando, alguém grita, Lacrato, vem, aqueles que perturbam a terra com uma nova doutrina, chegaram também, aleluia, no nosso meio, e eu glorifico a Deus, irmão, por isso, porque alguns homens vieram perturbando a terra, pregando o Evangelho, semeando a salvação, e hoje você está sentado aí, e eu estou aqui, porque os perturbadores um dia colocaram o pé no Brasil, e saíram pregando de tempo, a palavra de Jesus Cristo está vivo, e vai buscar a sua igreja, aleluia. Você já parou para pensar porque Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, porque eu espero que vocês me suportem na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós com o selo de Deus, para vos entregar como um noivo, e vós como uma noiva virgem ataviada. Me suportem na minha loucura. Eu imagino que algumas pessoas, como falavam muito de Paulo, e Paulo teve que algumas vezes defender o seu apostolado, eu imagino que alguém diz, esse camarada é louco. Por isso ele diz, me suporte na minha loucura. A mensagem que esse homem prega é uma loucura. É uma loucura. Não é loucura dizer que Deus prospera. E é real. Não é loucura dizer que Deus pode curar. E é real. Não é loucura dizer que Deus pode dar um carro zero para alguém, uma casa. Não é loucura. Mas quando nós falamos, irmãos,
Jesus vai voltar. Irmão, prepara a tua alma, prepara a tua vida, ainda que o teu celeiro esteja vazio, aqui na terra, ainda que o teu celeiro esteja cheio de espaço, aleluia, que nós não sejamos pegos, irmãos, como aquele homem da parábola de Lucas, capítulo 17, não me engano, que ele ajunta tesouros para si, e um belo dia alguém grita, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que é que você juntou? Quem é que vai gozar de tudo isso? E a tua alma vai para onde? Assim são aqueles que não são ricos para com Deus, ajuntam, e quando bate a porta da morte, ele deixa tudo que ajuntou, e a tua alma perece. Mas Jesus diz, ajuntai tesouros, depósitos celestiais, sejam ricos para com Deus. Nós temos, mas isso é loucura. Isso é loucura. Pregar uma mensagem dessa hoje em dia, pastor, é loucura, não é? Não é? Porque para os que se perdem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Paulo disse, para os que se perdem, a cruz de Cristo é loucura acreditar que um homem há 2013 anos atrás padeceu pelos pecadores e ao terceiro dia ele estava andando vivo, comendo peixe com pão na beira da praia. Como é que pode uma coisa dessa? Morto não pode comer pão com peixe, e aí eu concordo no número, gênero e grau. Morto não pode comer pão com peixe, quem come pão com peixe é quem está vivo, e Jesus está vivo. E ele está vivo. E a igreja, ela só pode crescer, irmão, com essa mensagem. Crescimento saudável, uma fé solidificada, que vai passar pelo que passar. Passe o que passar, ela sempre vai estar na presença do Senhor. E aí eu pedi para os irmãos abrirem em Gênesis 41 e 52. Quando Deus falou comigo sobre essa palavra, pastor Babá, pastor Rubio, eu estava no carro, sozinho, voltando para casa de uma pregação, e o Senhor Jesus me fez uma resposta dentro do carro. Kleber, se eu, nesta noite, lhe desse oportunidade de você crescer para algum lado, alguma direção da sua vida, para que lado você gostaria de crescer? Em qual direção? Na direção familiar? Na direção financeira? Na direção ministerial? Na direção espiritual? Eu comecei a dar essas respostas para Deus. E todas elas são válidas. Mas no contexto, irmãos, do que Deus quer de nós, não é nenhuma delas que serve para o Senhor. Aí eu disse para Deus, eu estava na Siri. Eu disse, Senhor, eu disse que eu queria crescer para o lado da família. O Senhor disse que essa resposta é boa, não é essa que o Senhor quer, no momento. Eu disse que eu queria crescer, então, para o lado ministerial. O Senhor disse que essa resposta é boa, mas não é essa que eu queria ouvir. Eu disse, então, que eu queria crescer para o lado financeiro. O Senhor disse que essa resposta também é boa, mas não é essa que eu queria ouvir. Qual é a resposta que o Senhor quer ouvir? E aí Deus disse assim para mim, Kleber, todas as respostas que você me deu implicam em crescer para cima. Só que eu quero que antes de você crescer para cima, eu quero que você cresça para baixo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu falei, como é que é, Senhor? Você tem que crescer primeiro para baixo. Se você não crescer para baixo, o teu crescimento para cima será superficial, será supérfluo. E a hora que bater um vento, a hora que bater uma chuva, o teu crescimento vai se despedaçar. Porque o leão, o diabo, ruge como um leão em derredor, procurando quem possa tragar. E se ele achar, ele vai tragar. A ventania vai chegar, o problema vai chegar, a adversidade vai chegar. Uma hora a soberba vai querer te tomar, uma hora os invejosos vão querer te derrubar, uma hora irmãos vão contribuir no meu plano para tentar te derrubar.
mas se você tiver raízes, se você estiver profundamente plantado na minha palavra, nada disso vai te derrubar. Aleluia! Irmãos, porque a nova geração, você encontra hoje um crente de 5 anos para cá, 10 anos, 5 anos, 8 anos, e a probabilidade dele desviar é muito maior do que os nossos pais, do que os nossos avós. Irmão, eu fui ministrar na comunhão plena, domingo na comunhão plena do Morumbi, e até aproveitar aí com os irmãos, até eu falei da igreja, viu, pastor lá? Isso aí vai sempre para a internet. Meu respeito ao apóstolo Sérgio Lopes, pastor Ademilson, estava lá o pastor Hélio, e eu me surpreendi quando no culto, um irmão chamado Odilon, a Ivana conhece. O irmão Odilon é um homem de 85 anos de idade, um negro, com seu cabelo já bem branquinho. Ele é diácono na igreja O Brasil para Cristo em Taboão, aonde eu me converti, me batizei, me casei, e aonde eu cheguei completamente destruído pelo caso. E foi o irmão Odilon quem me recebeu e cuidou de mim e me abraçava, e alguns se abraçavam, mas ele sempre lá. E ele ouviu o anúncio que nós estaríamos lá na comunhão plena do Morumbi e foi lá. Irmãos, e quando eu vi o irmão Odilon lá, irmão, eu quase não conseguia ministrar, porque Deus foi me trazendo a lembrança. E aí eu olhava e dizia: Senhor, eu não quero fama, eu não quero ser pregador famoso, eu não quero pregar em grandes congressos. Se o Senhor me der isso, glória a Deus, é uma alegria. Não é o meu foco, não é o meu alvo, não é o meu objetivo principal. É claro que nós, como ministros, irmãos, como é gostoso, né, pastor Lalá? O auditório lotado, Deus batizando, os irmãos dando glória, mas esse não é o nosso alvo. E eu olhei para o irmão Odilon servindo a Deus há mais de 40 anos da sua vida, e eu disse: Senhor, eu quero ficar desse jeito aí, eu quero ter raiz, eu quero descer para baixo, eu quero que quando o diabo, o Senhor der autorização para ele chegar na minha porta e balançar, eu quero dizer como Jó: antes os meus ouvidos te conheciam apenas, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Louvado seja raízes próximas. Quantas lutas será que o irmão já não passou? A possibilidade desse irmão desviar, olha, irmão, a estatística, eu vou usar uma estatística aqui, porque todos estão sujeitos. O homem, quando tiver nesse corpo aqui, está sujeito. Mas, irmão, de 100%, ele tem 1% de chance de desviar. Um homem de 85 anos que serve a Deus há mais de 40. Que serve a Deus por amor. É como nós falamos aqui, quinta-feira: eu não quero ir para o céu, porque o céu é de ouro. E eu também não quero ir para o céu para não ir para o inferno. Já parou para pensar nisso, irmão? Você perguntar para a maioria dos crentes, você perguntar: escuta, por que você quer ir morar no céu? A pessoa vai dizer: para não ir para o inferno. Então, peraí, quer dizer que se não tivesse inferno, você não ia querer céu? Se nós tivéssemos então 3 alternativas: céu, inferno ou Dubai, para onde você gostaria de ir? Irmãos, nós não devemos querer ir para o céu para não ir para o inferno. Nós queremos ir para o céu porque Jesus está no céu. Porque nosso Senhor está no céu. E eu vou dizer uma coisa forte, muito forte: se Jesus estivesse no inferno, é para lá que nós deveríamos escolher ir, porque Ele é o nosso Senhor. Pastor Zé, o Senhor está louco? Não, não estou louco, não. Eu estou indo ao extremo daquele que quer estar aonde Jesus está. Se Ele está em cima, é lá que eu quero estar. Se Ele está embaixo, é lá que eu quero estar. Se Ele está no barraco de sapê, é lá que eu quero estar. Se Ele está no mansão aqui no Morumbi, é lá que eu quero estar. Se Ele está no mansão, é lá que eu quero estar. Se Ele está na BMW, é lá que eu quero estar. Se Ele está no deserto, é para lá que eu quero ir. Se Ele está na bonança, é correndo para lá que eu vou. Eu vou para onde o meu Jesus
aumentando porque não cresce para baixo. Ele começa bem, pastor. A gente vê tanta coisa. E nós temos orado pedindo misericórdia ao Senhor. O seu cinerpão parece um foguete. Sobe feito um foguete. Daqui a pouco você vê caindo feito um meteoro. Com a mesma velocidade que ele sobe, triplica a velocidade que desce. E aí a gente não entende. E aí vai pesquisar, vai se aprofundar. A pessoa não queria aprender a palavra, não queria obedecer os seus pastores, não queria orar, achou porque Deus deu um dom, e ele já tinha um dom que estava apto a fazer. Irmãos, nós podemos ter o facão para cortar, o machado para cortar a árvore, mas nós temos que estar constantemente amolando, passando óleo e amolando. E diz uma ilustração que houve um grande desafio entre os lenhadores. Eu ouvi isso há tanto tempo, lembrei agora. E aí tinha um camarada bem tranquilo, lá com matinho na boca, parecia um mineirinho sentado. Aí disseram lá com um lenhador forte, musculoso, parecendo um lutador de UFC, cara. Tá vendo aquele menininho ali? Ele é o maior cortador de árvores daqui da região. Ninguém ganha dele. Falou, o que é isso? Cara desse jeito aí, magrinho desse jeito, tranquilo assim, vou desafiar. O grandão desafiou. Valendo para nós cortar o pé. Valendo. O cara, pá, e o menino, pá, e quando acabou a primeira etapa, quantas árvores? Cortou 2, e o mineiro cortou 6. Aí, como assim? Vou de novo, valendo, e o cara, e o menino, Quanto cortou? O menino cortou 12. Ele cortou quanto? Cortou 6. Não é possível uma coisa dessa. Resumindo, perdeu. Aí foi perguntar para o mineiro. Qual era o segredo dele? Qual era o mistério? Ele falou, nada, não tem segredo, não tem mistério. Cada árvore que eu corto, eu dou uma parada e amolo o machado. Eu corto uma, amolo o machado. Eu corto outra, amolo o machado. Você faz isso? Não. O cara corta uma, quer cortar outra, na terceira o machado não está cortando. Enquanto ele está batendo na terceira, o cara está derrubando na quinta, porque ele amolou na primeira, amolou na segunda, amolou na terceira, amolou na quarta. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus te dará a ferramenta para você usar, cuide dela, corte as árvores, Deus te dará a ferramenta. Mas, irmãos, a Bíblia diz aqui, versículo 51 de Gênesis 41. Nós vamos passar para o pastor já. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o versículo 52, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha... Como é que está na tua Bíblia aí? Na terra da minha? Não. Me fez crescer na terra da minha... Não. Irmão, não tem lugar melhor para criar raiz do que na África. Não tem situação, não tem adubo, não tem... Falar em adubo, irmão, Deus deu uma revelação, pastor Babaonde, conversando com o irmão. Deus é assim, né, pastor? Coisas simples. Eu conversando com um pastor, meu amigo, aí a gente falando de ir para o céu, e tarará. Aí nós citamos o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, né? Deixando as coisas que para trás ficam, as considero como esterco e prossigo para o alvo. Então, eu conversando com o pastor Heraldo, aí eu falei assim, espera que Deus falou um negócio comigo aqui. O que foi? Paulo disse que as coisas que para trás ficam, ele as considera como o quê? O Heraldo falou esterco. Eu falei, esterco é o quê? Ele falou adubo. Eu falei, pois bem, as coisas que para trás ficam, não é para te esmorecer, é para te fortalecer. Aleluia. Aquela prova que você passou, aquele amigo falso que te traiu, aquela situação adversa que você enfrentou, quando você lembrar dela, não é para você falar, mas eu não, isso aí é esterco, irmão. É para você lembrar agora, vou continuar prosseguindo, louvado seja o nome de Deus.